Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira angelical, rica, abundante e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amados irmãos, eu quero fazer menção da palavra de Deus. Você vai ver aqui nas Escrituras Sagradas como ser igreja forte, ou o que fazer para vencer o adversário. Se você deseja ser igreja forte, ou se você deseja entender ou aprender o que fazer para vencer o adversário no dia a dia, fique nesta mensagem. Eu tenho certeza que no fim dela você vai estar mais forte espiritualmente falando, e por meio dessa mensagem você vai entender o que fazer para ser vitorioso todos os dias na sua vida. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo de número 27, Filipenses 1, 27 diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou sendo tocante a vós outro, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. Queridos irmãos, observa que a palavra aqui, ela nos mostra que nós devemos respeitá-la, as escolhas de Deus. Por que eu menciono respeitar as escolhas de Deus? Porque no versículo 27 a Bíblia nos ensina viver acima de tudo por modo digno do Evangelho. O que é viver acima de tudo por modo digno do Evangelho? Eu tenho aqui uma segunda Bíblia. Digamos que essa Bíblia é uma pessoa, como é de fato, chamada pessoa do Espírito Santo. E esta Bíblia, a qual eu chamo a pessoa do Espírito Santo, eu aceitei como meu Senhor único e Salvador da minha alma. Ora, se eu aceitei como Senhor e Salvador da minha alma, vai haver regras dessa pessoa, a qual é a pessoa do Espírito Santo, a qual eu tenho que me submeter a elas. Quando eu me submeto às regras que me é dada pela pessoa do Espírito Santo, logo eu entendo que quando alguém assim procede, vai estar respeitando a escolha de Deus. Por que digo isso? Porque se tem alguém que respeita as nossas escolhas, esse alguém é Deus. O que é escolha, pastor? Escolha é livre-arbítrio. E Deus respeita as nossas escolhas. E já que Deus respeita a nossa escolha, nós também devemos respeitar a escolha de Deus de igual modo. Porque isso aqui é a pessoa do Espírito Santo. A palavra é a pessoa do Espírito Santo falando conosco. Eu tenho que me submeter ou respeitá-la às escolhas que parte dele para comigo. Por isso a Bíblia diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Quando você respeita a escolha de Deus, ou a escolha da pessoa do Espírito Santo, essa escolha vai trazer na vida daquele alguém dignidade. A escolha de Deus para mim, para você que me ouve, vai trazer dignidade na vida daquele que ouve e a obedece, porque se submeteu à escolha de Deus para com aquele alguém. Porque Deus respeita a nossa escolha, e nós também devemos respeitar a escolha dele. Mas muita gente, por não respeitar a escolha de Deus, mesmo estando na presença, muita coisa na vida de alguns tem dado errado. Muita coisa na vida de algumas pessoas, elas não têm desenvolvido ou acontecido da maneira como deveria, porque não se submete às regras. Isso aqui tem regra, e as regras tenho que respeitá-las mesmas. Eu tenho que me submeter a elas. Quando eu me submeto às regras que aqui está escrito, significa que eu vou estar respeitando as escolhas de Deus para comigo. Eu vou estar respeitando as escolhas dele, como Deus também respeita as minhas escolhas. E no final do versículo 27, a Bíblia mencionou, dizendo que estás firme em um só espírito. Ou seja, viver de modo digno do Evangelho, respeitar a escolha de Deus. A Bíblia diz que a igreja de Deus
ela deve viver em um só espírito, uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. O que é estar em um só espírito, em uma só alma, lutando junto pela fé evangélica? Significa uma igreja unida, porque a igreja é um corpo bem ajustado. Aqui que entra a palavra do ser forte. Porque quando a igreja é unida, quando todos vivem um só espírito, como diz aqui, em uma só alma, lutando junto pela fé evangélica, significa todos lutarem com o mesmo objetivo, todos lutarem com o mesmo propósito. Se torna uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja que vive de oração, uma igreja disciplinada, uma igreja que se submete à palavra de Deus, uma igreja que aceita a escolha de Deus, a igreja que anda em um só espírito, não a igreja onde há discórdia, uma igreja onde há, por exemplo, a desobediência, uma igreja onde há, por exemplo, a vaidade, uma igreja, por exemplo, onde há algo vinculado ao mundo dentro dela. Significa não estar no mesmo espírito, significa não estar lutando em uma só alma, como diz aqui, significa não estar lutando pela fé evangélica. Vivemos tempos, queridos irmãos, é triste o que eu vou falar aqui, mas há muitas pessoas que lutam pelo seu interesse próprio e não lutam pela própria salvação. Mateus 6,33, a Bíblia diz: buscais em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o crente, ele não tem que buscar seu interesse, mas ele deve buscar em primeiro lugar o reino e o Pai Celestial. Ele sabe das outras coisas que eu e você que me ouve precisamos. As outras coisas, quando você busca o reino em primeiro lugar, não buscar seus interesses próprios, porque um busca riqueza, outro busca prosperidade, outra libertação, outro busca cura, outro busca uma porta aberta, a restauração do casamento, outro busca não sei o que para a família, isso aqui. Não, buscar em primeiro lugar o reino. Quando você busca em primeiro lugar o reino, quando você está em um só espírito, em uma só alma, lutando junto pela fé evangélica, como a Bíblia diz aqui, significa uma igreja ajustada, um corpo bem ajustado, cada membro ocupando o seu lugar no corpo, todos em um só espírito, todos em uma só alma, lutando junto pela fé evangélica, todos com o mesmo propósito, todos com o mesmo objetivo, sendo digno do Evangelho de Cristo, buscando a salvação em primeiro lugar. E isso é ser uma igreja forte, porque quando o corpo é unido, quando o corpo está bem ajustado em Cristo, em um só espírito, em uma só alma, lutando junto pela fé evangélica, como diz aqui a palavra, vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo, o corpo estando bem ajustado, todo na mesma fé, em um só espírito, o corpo estando bem ajustado, não vai haver brecha para o adversário. E não havendo brecha, o adversário não vai prevalecer na vida de quem quer que seja. Por que o adversário não prevalece? Porque o corpo que a igreja está bem ajustado em um só espírito. Por que o adversário não prevalece? Porque o corpo que a igreja é uma só alma. Porque o corpo que a igreja está lutando junto pela fé, todo junto pela fé evangélica. O corpo que a igreja está lutando com um só propósito. O corpo que a igreja está lutando com um só objetivo. O corpo que a igreja está vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, como diz aqui a palavra. O corpo está bem ajustado, um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, lutando por modo digno do Evangelho. O corpo bem ajustado, não há espaço, não há brecha para o adversário, ou seja, a igreja se torna forte, uma igreja que vive de oração, uma igreja que o corpo está ajustado, que não dá espaço para o adversário, uma igreja onde não tem escândalo, uma igreja onde não vive de vaidade, onde não vive de mentira, uma igreja onde não vive segundo o mundo, onde vive segundo a palavra. É uma igreja forte, a qual o adversário nunca vai prevalecer contra ela.
E isso é viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Uma igreja forte é isso. Uma igreja que não dá brecha para o escândalo, que não dá brecha para a vaidade, que não dá brecha para o mundo, que não dá brecha para a mentira, que não dá brecha para determinadas coisas, como vemos tanto acontecer, que não dá brecha para o coração rancoroso, que não dá brecha para o ódio, que não dá brecha para a malícia. Mas para isso o corpo tem que estar bem ajustado em um só espírito. Eu estou dizendo que quando há brecha vai haver escândalo. Estou dizendo que quando dá brecha vai haver mentira. Quando dá brecha vai haver vaidade. Quando dá brecha vai haver muitas das vezes a malícia, o ódio. Quando dá brecha vai haver espaço para o mundo agir dentro daquele lugar. Não está em um só espírito, como a palavra recomenda. Não está lutando pela fé evangélica. O corpo não está bem ajustado. Como diz aqui, não está vivendo de modo digno do evangelho como deveria. Porque tem tantas pessoas na presença de Deus fracas na fé. Porque tem tantas pessoas na presença de Deus e o adversário está prevalecendo na vida espiritual, inclusive, na vida sentimental, casamento, vida matrimonial, na vida financeira, na família, no trabalho, dentro de casa. Há muitas pessoas na presença de Deus e o adversário está prevalecendo em muitas coisas na vida de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque o corpo não está ajustado, não está no mesmo espírito. Não está lutando em uma só alma, como diz aqui. Não está lutando pela fé evangélica. Não está vivendo de modo digno do evangelho. Significa que há brecha. E aí o adversário prevalece. Por isso que o corpo tem que estar bem ajustado. Não aceitar determinadas coisas que a palavra de Deus não aceita. Para você entender melhor, no versículo 28 diz assim. Versículo 28. E que em nada estáis intimidado pelos adversários. Em nada a igreja bem ajustada, o adversário não pode intimidá-lo. A igreja bem ajustada, que é o corpo bem ajustado, o adversário não pode prevalecer contra ela. O corpo bem ajustado, o adversário nunca prevalece. Porque se o corpo está ajustado, está em um só espírito. Se o corpo está ajustado, está em uma só alma, como diz no versículo 27. Se o corpo está ajustado, está lutando todos pela fé evangélica. Se o corpo está ajustado, aquela igreja está vivendo, como diz também no início da mensagem, de modo digno do Evangelho de Cristo. E aí o adversário não pode prevalecer. Não há escândalo, não há mentira, não há engano, não há vaidade, não há malícia. Porque o corpo está ajustado. Não há espaço para o adversário. Assim o adversário não prevalece, como diz no 28. E que em nada estáis intimidado pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Veja que o que é prova de perdição para alguns, é evidente de salvação para outros. Ou seja, aqueles que não vivem o corpo bem ajustado, que não vivem em um só espírito, que não vivem em uma só alma, que não lutam junto pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo, pela fé evangélica, que não vive de modo digno do evangelho, mas vive dando espaço, dando brecha, mesmo estando na presença de Deus, é prova evidente de perdição para alguns, mesmo estando na presença, porque não se submete o querer de Deus, não se submete à escolha de Deus. Mesmo Deus respeitando as nossas escolhas, nós devemos respeitar a escolha dele. Quando alguém respeita a escolha de Deus, significa estar vivendo de modo digno do evangelho. E quando alguém está vivendo de modo digno do evangelho, significa um corpo bem ajustado. E um corpo bem ajustado significa viver em um só espírito, uma só alma, lutando junto pela fé evangélica, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E assim o adversário não prevalece, porque o corpo está bem ajustado. Não há espaço para o adversário. E o corpo estando bem ajustado, mesmo que um venha enfraquecer, o corpo está bem ajustado. Os outros vão passar fé para ele. Confiança, coragem e força. O poder da palavra vai operar naquele alguém através da fé dos demais. E aquele um que estava fraco vai se tornar forte novamente. Porque o corpo está bem ajustado. E assim todos juntos vencem. E assim todos juntos se tornam vitoriosos. Amém, queridos? Então é assim como a igreja é forte. Quando respeitamos a escolha de Deus, quando vivemos de modo digno do evangelho, quando vivemos em um só espírito,
em uma só alma, lutando todos juntos pela fé evangélica, com um só propósito, com um só objetivo, assim o adversário não pode prevalecer, porque o corpo está bem ajustado e não há brecha para o adversário, porque todos têm o mesmo objetivo dentro da igreja. Todos lutam com um objetivo só, em um só espírito. Assim o adversário nunca prevalece. Você vai dizer, pastor, mas por que o adversário tem prevalecido na vida de tantos? Simples. Porque o corpo não está ajustado. Não está lutando em um só espírito. A igreja de Deus tem que ser um só espírito. Não está lutando em uma só alma. Não estão lutando com um só objetivo. Não estão lutando em um só propósito. Não estão vivendo de modo digno do evangelho. E nem estão respeitando a escolha de Deus. Por isso o adversário está prevalecendo na vida de muitas pessoas. Mas aquele que o corpo está bem ajustado, assim se torna uma igreja forte, e o adversário nunca prevalece contra ela. Por isso a igreja tem que ser unida, comunhão com Deus, unida mais que nunca. A igreja unida, o adversário nunca prevalece. Não tem escândalo, não tem certas coisas que vemos. Por quê? Está vendo isso em muitos lugares? Porque a igreja não é unida. O corpo não está ajustado, não está num só espírito, não está em uma só alma, não está lutando pela fé evangélica, não está vivendo de modo digno do evangelho, ou não está respeitando a escolha de Deus. Por isso o adversário está prevalecendo na vida de muitas pessoas. Mas a igreja unida, o corpo ajustado, que o corpo é a igreja, o adversário nunca irá prevalecer. E aquilo que é prova de perdição para alguns, como diz aqui, no versículo 28, por não se submeter ou por não respeitar a escolha de Deus, mesmo estando na presença de Deus, é prova de perdição para uns. Ou seja, há muitas pessoas que estão caminhando para a perdição, mesmo conhecendo a palavra. Mas para aqueles que respeitam a escolha de Deus, é prova de salvação, que é prova de perdição para uns, evidente de salvação para outros. No versículo 29 diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouve, que é o meu. Ou seja, de fato a igreja vive em um só espírito, né? Em uma só fé, em uma só alma, lutando junto pelo mesmo objetivo, mesmo propósito, junto pela fé evangélica, o corpo bem ajustado, vivendo de modo digno do evangelho, respeitando a escolha de Cristo, e assim o adversário não irá prevalecer jamais na vida de quem quer que seja, porque o corpo unido, bem ajustado, não há espaço para o adversário de forma alguma. E se um se enfraquecer, mas o corpo está bem ajustado, os outros vão passar força e todos juntos vai vencer, e todos tornarão-se vitoriosos de igual modo, no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, em um só espírito, no nome de Jesus. Então é assim que uma igreja é forte, o corpo sendo bem ajustado. Uma igreja sempre prevalece. Do contrário, vai ter o que vemos aí hoje em dia, tanta coisa que não deveria, estamos vendo, porque há brecha no corpo, aonde não deveria. Tá bom? Boa reflexão, forte abraço a todos, até a próxima, em nome de Jesus, Deus abençoe.